Eu gostaria de trazer um estudo sobre os traumas de Mefibosete, os 5 tipos de traumas que Mefibosete sofreu. O primeiro nome de Mefibosete não foi Mefibosete, o primeiro nome dele foi Merib-Baal, está em primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 8, e versículo de número 34, que está escrito: E tinha Jontas um filho chamado Merib-Baal. Por causa do deus dos cananeus, logo o nome dele foi mudado para Ishibosete, que significa homem de vergonha, aquele que planta a vergonha. Por causa dos traumas dele, ele sofreu muito. A palavra trauma é oriunda do vocábulo grego e mantém um significado de ferida. Já no contexto psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte ou suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo ou o direcionamento da vida de uma pessoa, de forma que esta pessoa seja afastada por forças externas de seu projeto de vida. Então, Mefibosete ele sofreu 5 tipos de trauma. O primeiro trauma dele foi o trauma físico, quando a ama dele descobriu que o avô dele morreu na batalha e o pai dele morreu na batalha. Ela sabia que a criança tinha sangue real e os homens que mataram eles iam querer matar a criança. Então ela, para proteger a criança, ela vai correndo com a criança e a criança caiu e ficou aleijado de ambos os pés. Então o primeiro trauma dele foi o trauma físico. Logo depois do trauma físico vem o segundo trauma, o trauma familiar. Ele descobriu que o pai dele morreu e o avô dele morreu na batalha, e através disso ele ficou entristecido, ele ficou com angústia na alma. Aí vem um terceiro trauma, que é o trauma emocional. Por causa da morte do avô dele e por causa da morte do pai dele, veio uma grande emoção na alma dele, ele ficou muito angustiado. Então o terceiro trauma é o trauma emocional. Vem o quarto trauma, que é o trauma social. Ele é levado para um lugar denominado Lodebar, que era a terra do esquecimento. Lá em Lodebar ele estava esquecido, a sociedade rejeitava ele, todos viravam as costas para ele. Então esse é o quarto trauma, o trauma social. Ninguém agora gosta mais dele, todos estão virando as costas para ele. O trauma social, todos estavam rejeitando ele. E o quinto e último trauma dele é o trauma espiritual. Ele não tinha mais fé em Deus, ele não tinha mais esperança, ele não buscava mais, ele está totalmente prostrado, está totalmente debilitado espiritual. Ele não buscava mais ao Senhor Deus, ele está sofrendo trauma espiritual. Você que vai ver esse vídeo, talvez você está passando por algum desses traumas, talvez você está passando pelo trauma social, a sociedade te rejeita, muitos viram as costas para ti e não dão nada por você. Talvez você está sofrendo o trauma físico, talvez você está sofrendo trauma emocional. O trauma emocional está mexendo com a tua alma, você está angustiado, você está triste, ou talvez você está sofrendo trauma espiritual. O pior trauma que uma pessoa pode sofrer é o trauma espiritual. Uma pessoa que passa pelo trauma espiritual, ela não tem mais esperança em Deus, ela não tem mais fé em Deus, ela não busca mais a Deus. Mas nessa madrugada, Deus está falando por meio da minha boca, motivando a sua fé. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo na sua vida que Deus está repreendendo todo trauma maldito. Deus vai repreender todo o trauma da sua vida, seja o trauma emocional, seja o trauma social, seja o trauma físico e seja o trauma espiritual. Todos esses traumas Deus vai jogar por terra. Amém? Fique com esse estudo e medite nesse estudo.